Voltou o Facebook. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou melhor, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, você observa que Jesus se apresenta a cada igreja de acordo com a necessidade que cada igreja tem. Então Jesus se dirige aqui ao pastor da igreja de Esmirna, né? E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, Jesus já está confrontando aqui o imperador, que Esmirna era um dos maiores centros de adoração ao imperador. Então Jesus está dizendo: o primeiro e o último sou eu. Eu sou quem sou. Né? Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus também aqui já está tratando acerca do martírio, né? Da tribulação que muitos irmãos ali em Esmirna iriam passar, iriam sofrer. Então Jesus já dá suas credenciais em forma de consolo àquela igreja, para que eles entendam que Jesus é a fonte de tudo e que nada nos falta quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas nós temos algumas atividades a fazer daqui a pouco e eu preciso ser o mais breve possível. Lembrando a vocês que a gente não pode deixar passar essa questão da cidade de Esmirna. Esmirna, eu até coloquei um tema assim: a igreja que ficou pobre, mas permaneceu rica. Essa cidade de Esmirna, ela foi colônia grega há cerca de 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente ali. Né? Aí depois os lídios conquistaram, invadiram e destruíram completamente Esmirna. E cerca de 200 anos antes de Cristo, um homem chamado Lisímaco, não sei pronunciar bem o nome dele, mas é isso aí, poderoso, né? O cara botou na cabeça de reconstruir essa cidade e reconstruiu. E essa cidade tornou-se a segunda maior da Ásia. Uma cidade linda, uma cidade poderosa, uma cidade pomposa. Era a rival de Éfeso. E na proporção, no tamanho, Éfeso era maior, mas no esplendor, no glamour, alguns historiadores afirmam que Esmirna lhe superava. Dizem que ela era a mais bela da Ásia. E essa cidade, ela tinha seus encantos, grandes torres. Ela tinha grandes torres, tinha templos suntuosos, além de grandes torres e templos suntuosos. E não eram apenas um ou dois templos, eles tinham templos dedicados a Afrodite, a Zeus. Eles tinham templos dedicados a Apolo, a outros deuses também. Essa cidade tinha um comércio poderoso e os estudiosos dizem que, inclusive, esse é um dos motivos, ou essa é uma das razões pela qual Esmirna tinha uma comunidade judaica muito forte. Né? Existia lá muitas famílias judias, muitas mesmo. E um dos motivos deveria ser justamente pelo fato de ter um comércio febril, um comércio muito forte. Uma outra curiosidade dessa cidade é que ela era muito influente nos esportes. Né? Era uma das cidades mais influentes nos esportes do mundo inteiro. As competições eram muito afamadas. Né? Esmirna era um polo esportivo para o mundo inteiro.
E os estudiosos e historiadores dizem que existiam lá uma grandiosa biblioteca. Outras bibliotecas existiam, mas existia uma biblioteca lá que era monstruosa, palácios suntuosos, né? Existia uma influência cultural muito grande também nessa cidade de Esmirna. E para você ter uma noção, essa cidade de Esmirna é a única que sobreviveu. Hoje ela é a única sobrevivente. O nome dela atualmente é Izmir, se não me falha a memória, Izmir. Izmir. Está lá na Turquia asiática, tem cerca de 200 mil a 230 mil habitantes. Então, nessa época aqui que a gente está abordando, na época em que a carta foi escrita, essa cidade ela cultuava Domiciliano, que era um imperador. E Domiciliano era cultuado de uma forma até exagerada em Esmirna, porque em todo lugar tinha imagem de Domiciliano espalhada, nos bosques, na praça, nas esquinas, e eram imagens esculpidas, né, eram imagens esculpidas no mais fino mármore, espalhados em toda a cidade. Alguns questionam a fundação da igreja de Esmirna, né, dizendo que o apóstolo Paulo teria fundado a igreja lá em Éfeso e que alguns discípulos teriam liderado essa igreja. Alguém que foi discipulado por Paulo liderou essa igreja de Esmirna. Eu não acho nada difícil isso ter acontecido, porém, em Atos 19, Atos dos Apóstolos 19, o versículo 10, vai dizer que quando Paulo faz essa viagem, passa ali de 2 a 3 anos aproximadamente, naquela região, né, ele funda a igreja em Éfeso e passa ali aquele tempo. Em Atos 19 e 10, eu vou até abrir aqui rapidinho para dar uma conferida, você vai ver que o texto vai nos dar uma informação de que o evangelho foi anunciado em toda a Ásia. A Ásia ficou impactada pela mensagem do evangelho. Atos 19:10, para a gente conferir aqui. E durou isso por espaço de 2 anos, é isso mesmo. Então, 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, olha aí, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, a Bíblia vai dizer que só a partir da visita de Paulo a Éfeso, que a Ásia foi impactada, né, com o Evangelho de Cristo. Por isso, atribui-se a esse bandeirante do Evangelho, a Paulo, né, a fundação dessa igreja lá em Esmirna. O crédito é debitado na conta do apóstolo Paulo, ele que fundou. Há alguns estudiosos que querem afirmar o seguinte, que Paulo pode até ter passado lá, pregado lá, porque há uma grande probabilidade pelo que o próprio texto fala. Mas que discípulos do apóstolo Paulo é que deram a sustentabilidade doutrinária naquele ambiente, naquele lugar, naquela cidade, depois que o apóstolo Paulo foi embora. E foram discípulos que estavam na igreja de Éfeso, que foram para Esmirna e deram continuidade ao trabalho. Eu acho isso aí um algo totalmente possível. A possibilidade é extrema. Mas se a gente for parar nisso aqui, vai render muita conversa. Mas veja só, o Warren Wiersbe, que é um grande estudioso, diz que essa palavra Esmirna vem de mirra. E mirra é uma erva amarga. Eu até estava lendo um pouco sobre Esmirna, e Esmirna era um dos grandes exportadores de mirra, e o porto de Esmirna era um porto fundamental justamente para essa atividade. Essa igreja foi perseguida, meus irmãos,
de forma violenta pelos romanos e pelos judeus. Agora, sendo que os judeus a hostilizavam de uma forma inexplicável. E justamente eram os judeus que fustigavam a igreja de Esmirna, combatiam a igreja de Esmirna, e era também essa comunidade judaica que estava em Esmirna que denunciava, porque ser cristão naquela época era um crime. Eles rendiam adoração aos deuses e especificamente ao imperador. E ser um cristão naquela época era você ter todos os seus direitos tolhidos. Daqui a pouco a gente vai entrar na aplicação prática, né? Para nosso dia a dia, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu vou reler o texto e vou aplicando para a nossa vida, para o nosso contexto atual. Mas enfim, os judeus é quem constantemente denunciavam a igreja que estava em Esmirna ao Império Romano, né? E para você ter uma ideia, existia um apego tão grande de Esmirna a Roma, que antes ainda de Roma ser um grande império, antes de existir o Império Romano, Esmirna já era uma forte aliada do povo de Roma. É tanto que Esmirna foi a primeira cidade, não sei se foi a única, mas tenho convicção, certeza, segundo os estudiosos e historiadores, que Esmirna foi a primeira cidade que endeusou Roma. Ou seja, eles disseram assim, não, Roma é um deus. O Império Romano era adorado por Esmirna. Daí você já tem uma noção. Eles eram bajuladores ao extremo do próprio Império Romano, do mecanismo do Império, não somente a um imperador, como o próprio mecanismo, o sistema do Império Romano. E há muitos anos eles já eram devotos, antes de se tornar uma grande potência mundial, o Império Romano. Então, os judeus a hostilizavam de uma forma terrível. A gente já vai chegar aí. De maneira, irmãos, que essa igreja ela passou por tanta perseguição, por tanta luta, por tanta dificuldade, que ela acabou empobrecendo de uma forma violenta. Pobre, 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 pobre. Existe aí uma verdade que nos choca, mas que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia, né? Faz parte do nosso dia. Você vê que as co-irmãs a evitavam, né? As igrejas vizinhas evitavam a igreja de Esmirna por ela ser pobre e socialmente excluída, né? E por isso Jesus vai ser apresentado de acordo com a necessidade da igreja. Então vamos lá. O anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso. Escreve, isto diz o primeiro e o último. Jesus está se colocando acima do imperador e dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último, que foi morto e reviveu. Mais uma vez, Jesus está lembrando a igreja de Esmirna que ele tem o domínio da morte, o poder da morte. Ele enfatiza isso, meus irmãos. Preste muita atenção. No início da carta e no final. Porque ele no final diz assim, quem vencer não sofrerá ou não receberá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo, eu tenho o poder de aniquilar a morte. Eu tenho o poder de ressurgir. Fui morto, mas revivi. Eu tenho o poder, o domínio sobre a morte. E Jesus enfatiza no começo e no fim. Por quê? Porque Jesus sabia que a necessidade dessa igreja era ser ministrada, era ser alertada acerca daquilo que eles iriam passar, da grande perseguição. Aí diz assim, eu sei as tuas obras. Quando Jesus está falando, eu sei as tuas obras, Jesus nos dá a entender que ele conhece essas obras pelo lado de dentro. Esse é o sentido da palavra que Jesus está colocando aqui. Jesus está dizendo, eu conheço intimamente o que você faz, o que você tem realizado por amor de mim, o que você tem suportado por amor à confissão que você fez ao meu nome. Eu sei as tuas obras. Jesus conhece a minha e a tua. Jesus conhece as nossas obras de uma forma
minuciosa. Aí ele diz, e tribulação. E essa palavra tribulação nos dá nos dá uma noção, ou nos dá um entendimento de pressão forte, a ponto de nos esmagar, de dor, né, de opressão terrível. Então Jesus, além de conhecer as nossas obras, ele conhece o que nós passamos, o que nós sofremos por realizarmos essas obras. Não se engane você que tem sido, muitas vezes, porque a perseguição aqui no nosso país já não é física, mas é no campo das ideias. Muitas vezes a gente está sendo perseguido por ser crente, né? A perseguição ela diverge, né? Ela existe de formas diferenciadas. Então você que de repente é perseguido, Jesus, ele além de conhecer as tuas obras, ele conhece o teu padecer. Jesus conhece a tua tribulação. Jesus conhece de forma minuciosa o que você sente, a pressão que você sofre, o quanto você é oprimido, né? Essa palavra tribulação aqui é muito forte, dá um sentido de que a pessoa está sendo esmagada por um peso terrível. E pobreza, mas tu és rico. Aqui está o contraste, né, com a igreja de Laodiceia, que era um povo de classe média alta a classe alta. E Jesus olha para eles, né, porque eles se olhavam no espelho, olhavam um para o outro e diziam assim, poxa, nós somos ricos, nós somos poderosos, nós não precisamos de nada. E Jesus olha para aquela igreja e diz assim, não, vocês são pobres, vocês são nus, estão nus, né, vocês são miseráveis. E aqui está um texto que é muito paradoxal, né? Existe algo muito paradoxal, porque Jesus, ele começa a falar que conhece as obras, a tribulação, né, que existe decorrente dessas obras, e o próprio Jesus está dizendo que também conhece a pobreza dessa igreja. Mas o próprio Jesus diz assim, mas tu és rico. Então, eu queria parar aqui, né, e lembrar você o seguinte, que quando Jesus está falando que essa igreja é pobre, o texto aqui, essa palavra, existe duas palavras, né, existem dois termos gregos para essa palavra pobreza ou pobre, que é pineia ou toquia, ou tóquia. Eu não sei pronunciar muito grego, mas é isso aí. Pineia e toquia se diferenciam do seguinte. Pineia é quando a pessoa é pobre ao ponto de ter o básico para viver. Pegou? E toquia é a pobreza extrema, é quando a pessoa não tem nem o básico para viver. E o termo que Jesus está usando aqui, a palavra que Jesus está usando aqui, para a pobreza, é o de toquia. É uma pobreza extrema. Mas como pode uma igreja que é pobre ao extremo, como pode uma igreja que é pobre ao extremo ser rica? Eu vou te explicar. Em primeiro lugar, essa igreja tinha dois públicos. O primeiro era composto por um grupo de irmãos que foram escravos, né, e alguns que ainda estavam sendo escravos e que não tinham nenhum tipo de recurso financeiro. Tá? Então esse é um dos motivos pela igreja não ser uma igreja rica financeiramente falando. Uma outra situação que ocorreu é o seguinte, alguns irmãos que eram de classe média, né, que tinham suas posses, sua casa, seus bens, esses irmãos foram denunciados pela comunidade judaica, né, foram denunciados por negarem a adoração ao imperador. E então, o que o Império Romano fez? Confiscou todos os bens dos irmãos daquela igreja. Todos os irmãos que tinham bens, que tinham posses, dinheiro,
terreno, casa, que tivesse o governo confiscou, o Império Romano confiscou. Agora eu queria que você refletisse comigo. Eu sei que a internet está ruim, depois vocês vão ter isso aí disponível. Depois vocês vão ter esse material disponível no YouTube. E aí eu sei que a internet está horrível. Mas se a gente não fizer essa live, só na próxima terça, né? Então vamos fazendo aí, aos trancos e aos barrancos. Agora a minha pergunta é o seguinte. Vejam só, que igreja tão consciente do que é ser um cristão é essa, ao ponto de, mesmo o Império Romano tendo confiscado os seus bens, colocado essa igreja na berlinda, né? Ter colocado essa igreja nessa situação tão difícil do seguinte: olha, se você continuar sendo um crente, se você continuar adorando a esse Jesus, se você continuar cultuando a esse seu Deus, nós vamos tomar a tua casa, nós vamos tomar o teu carro. Estou contextualizando para os nossos dias. Nós vamos tomar o relógio que você usa, vamos tomar a tua conta que está no banco lá. Teus bens inteiros serão tomados. Será que nós teríamos, né? Será que nós teríamos a força, a coragem de continuarmos sendo cristãos, verdadeiros adoradores, se hoje o governo fizesse isso com a gente? Por isso que Jesus está olhando para essa igreja e está dizendo: olha, vocês são pobres, mas a pobreza de vocês é acerca das coisas temporãs. Laodiceia sobejava riqueza temporã, sobejava riquezas perecíveis, mas Esmirna era abastada, era rica, era poderosa em riquezas eternais. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei que tu és pobre, mas tu és rica. Porque Jesus sabia que essa igreja aqui possuía tesouros que ninguém poderia roubar e que traça e ferrugem não poderia roer. Jesus sabia que essa igreja possuía era uma riqueza que iria durar para toda a eternidade. E essa é a riqueza do crente. Essa é a minha, a tua riqueza que Satanás não pode roubar, que o governo não pode confiscar, que ninguém pode tomar. Então, de repente, você vive aí um pouco triste porque não conquistou isso, não conquistou aquilo, não conquistou aquilo outro. Isso aí, a análise de Deus, né? Quando Jesus olha para nós, a análise do nosso Jesus é muito diferente da análise humana. Então Jesus está olhando para essa igreja e não está levando em conta a pobreza relacionada às coisas temporãs, às coisas que vão ficar, ao dinheiro, mas sim a fé que essa igreja tem, que essa igreja tinha, que essa igreja possuía, a disponibilidade que essa igreja tinha em adorá-lo e não fazer dos seus bens o seu próprio Deus. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente que o Deus dela, o Deus dele, são os bens. Se disser a pessoa que se ela for cultuar, ela vai perder o carro, eu duvido que vá. Só, se você entrar no templo, a partir de hoje você perde o carro. Duvido, tem gente que não vai. Não vai nunca. Se disser que vai perder a casa por cultuar Cristo, não vai também. Ah, então eu vou cultuar em casa mesmo. Essa igreja aqui não, essa igreja se reunia para cultuar. E esse foi o motivo dessa igreja ficar pobre na expressão não penia, de ter o básico, mas na expressão toquia, no grego, que significa pobreza extrema. Então veja só, a pobreza extrema da igreja de Esmirna se deu pelo fato dessa igreja não negar o nome de Cristo. Então o fato da igreja não negar o nome de Cristo e não se inclinar para adorar o imperador Domiciano fez com que essa igreja tivesse todos os seus bens confiscados. Por isso Esmirna é uma igreja pobre, porém rica. Pobre de bens materiais. Pobre de bens perecíveis, porém rica de bens eternos. Tá bem? Vamos concluir?
Olha o que é que diz. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que Esmirna tinha um grande conglomerado de judeus. Muitas famílias judias estavam ali, tinha uma comunidade judaica muito forte, e os indícios que nós temos para esse motivo, para essa razão, é de que os judeus amavam o comércio, né? Isso não é novidade, e o comércio de Esmirna era um comércio febril, poderoso, e isso com certeza deve ter atraído essa comunidade judaica para Esmirna, além de ter um grandioso porto, importantíssimo para a Ásia esse porto. E esses judeus achavam ser a Assembleia do Senhor, a Assembleia do Deus vivo. Então eles se reuniam não para adorar, né? Mas um dos maiores motivos dos judeus que estavam lá em Esmirna em se reunir eram tramar contra os cristãos que estavam em Esmirna. É por isso que Jesus está falando aqui, ó. Jesus se refere a esses judeus dessa forma por conta disso. Eles não se reuniam para adorar a Deus. Eles se reuniam justamente no seu coração. Quando eles se reuniam, o pretexto era adorar, né? Mas o contexto que os envolvia era uma perseguição direcionada aos cristãos. Então eles se achavam ali os guardiões da verdade, os verdadeiros adoradores, mas o diagnóstico que Jesus vai dar é totalmente contrário. Olha o que Jesus vai dizer. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que acha que isso é muito forte. Tem gente que está se achando igreja, sabe? É um ajuntamento de pessoas, aparentemente estão lá orando, estão lá adorando, mas o diagnóstico de Jesus é: vocês não são a minha sinagoga. Vocês são a sinagoga de Satanás. Minha mãe está até lembrando aqui que não tem nenhuma reclamação contra Esmirna. Jesus não tem nenhuma reclamação contra Esmirna. Se não me falha a memória, Esmirna e Filadélfia são duas igrejas ao qual Jesus não repreende, apenas elogia e transmite uma mensagem de força e de incentivo para que eles permaneçam. Então, meus queridos, essa igreja de Esmirna nos dá uma lição tremenda. Em primeiro lugar, ficaram pobres. Eu quero que você grave isso, lembre disso. Eles ficaram pobres. E aí você vai lembrar dos dois termos do grego, né, que nós usamos aqui. Eles ficaram pobres, a pobreza extrema, justamente pelo fato do governo ter confiscado seus bens. Penia é a pobreza básica, você tem o básico para sobreviver. E o toquia é a pobreza extrema. Então eles arrancaram tudo dos irmãos lá de Esmirna. Mas eles permaneceram cultuando, adorando a Deus e servindo a Jesus. Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem, e não esqueçam, é o seguinte: a sinagoga dos judeus, eles se reuniam com pretexto de adorar, mas o tema central das reuniões desses judeus, quando eles se reuniam, era a perseguição contra a igreja que estava em Esmirna. Por isso Jesus diz assim: vocês são um ajuntamento do diabo, vocês não são meu ajuntamento. Vocês não são minha congregação, vocês são congregação de Satanás. Jesus está usando uma palavra muito dura aqui. Nada temas as coisas que há de padecer. Então Jesus não está dizendo: eu vou livrar vocês, porque Jesus trabalha com a verdade. Entendeu? E existem coisas que o cristão tem que passar por amor a Cristo. Muitas vezes nós buscamos em oração, irmãos, aquilo que nós queremos que Jesus faça por nós. Mas nem sempre aquilo que nós queremos que Jesus faça, Ele vai fazer. Quem que quer passar por grande tribulação? Ninguém. Quem quer passar por opressão? Ninguém.
Mas Jesus falou para eles, olha, nada tema das coisas que hás de padecer. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão padecer sim. E Jesus poderia ter dito, não temas, porque eu vou livrar vocês de padecerem. Não, Jesus disse, nada temas das coisas que hás de padecer. Por quê? Porque eu estou convosco. Eu estou com vocês. E eu vou dar força a vocês para vocês suportarem aquilo que é necessário vocês enfrentarem. Existem coisas na vida que Jesus não vai te livrar, mas que Jesus vai te dar força para você suportar. No caso dos irmãos aqui de Esmirna, alguns sofreram martírio. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, vocês não podem temer as coisas que vocês hão de padecer, porque eu estou com vocês e eu tenho domínio sobre a morte. Há uma recompensa eterna para aquele que vencer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Essa questão de 10 dias, a grande maioria dos teólogos dizem que não são 10 dias literalmente. Essa questão do 10 está falando de um período, né, onde será concluída essa tribulação que a igreja de Esmirna iria passar. Um outro grupo literalista diz que realmente foram 10 dias de uma intensa avalanche sobre essa igreja aqui de perseguição e de retaliação. Mas, para mim, isso não é interessante. O que interessa aqui é a gente aplicar. Jesus está falando o quê? Haverá um intento do diabo, ele lançará algum de vocês na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. O que significa isso que Jesus está falando? Jesus está dizendo que a tribulação, por maior que seja, ela tem dia para começar e dia para terminar. Você consegue entender? Não existe sofrimento que dure para sempre. Não existe dor que dure para sempre, que permaneça para sempre. Independente do tipo da dor. Se for por perseguição, se não for, se for alguma coisa relacionada a sentimento, né, emotivo aí, a pessoa que está passando por problema no casamento, no trabalho, em qualquer área da vida que for relacionado a padecer, há dia para começar e para terminar. Então o sofrimento não é eterno. Por isso que Jesus está dizendo, vocês precisam resistir, porque o fim do sofrimento é tão garantido quanto o começo dele. Aí ele diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte, você precisa entender o seguinte, eu estou olhando para cá porque eu estou olhando o pessoal do Face também. O que é que Jesus está falando? Ser fiel até a morte, o que Jesus está querendo dizer não é você ser fiel até ser velhinho, ficar velhinho, com 100 anos, não. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, você tem que ser fiel até, se for necessário, morrer por conta dessa confissão. É isso que Jesus está dizendo, que a morte é o último degrau para que nós possamos triunfar e receber a coroa da vida e não receber o dano da segunda morte. Jesus está dizendo, olha, ainda que alguém queira tirar a sua vida, seja fiel. Ser fiel até a morte, eu digo, ou seja, você vai ser fiel até que, se necessário for, alguém te matar, tirar a sua vida, então será necessário ter essa coragem para que você não abra mão da sua confissão. E essa coragem, irmãos, ela não vai vir de mim nem de você. A gente sabe que hoje, nunca, durante toda a história da igreja, nunca se houve tantos mártires como na atualidade. Se você vê o exemplo da Coreia do Sul, que vive ali espremida por dois países comunistas, né? A Coreia do Norte aqui e a China desse lado. E a Coreia do Sul na invasão japonesa, teve um dia que só um dia na Coreia do Sul, mais de 200 pastores foram decapitados. E curioso que naquela igreja, né,
há quem diga, quem lá foi, eu também já li um pouco sobre isso, que existe um lugar especial para falar sobre os mártires lá da Coreia do Sul. E jovens, velhos, senhoras, senhores, todo tipo de crentes de todas as idades, e vai passando lá e você vai vendo várias fotos, até que você chega diante do espelho. O último quadro, quem lá já foi, relata que o último quadro dos mártires, aqueles que morreram por conta da fé, é um espelho. E está escrito nesse espelho assim: o próximo pode ser você. Porque essa é a expectativa dos cristãos lá da Coreia do Sul. A qualquer momento pode haver uma outra perseguição. Eles são ali sitiados por países comunistas. Então o que Jesus está dizendo, ser fiel até a morte, é sobre isso, é que nós não podemos negar a nossa fé. Se nós tivermos um encontro real com Cristo, nós não podemos negar a nossa fé porque alguém nos ameaça tirar a vida. É disso que Jesus está falando. Porque quem morrer por amor do meu nome, o próprio Jesus falou, quem morrer por amor a mim, vai viver. E quem perder, Jesus fala assim, quem ganhar a vida por amor de mim, quem ganhar a vida por amor de mim, perdê-la-á. Quem ganhar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, ganhá-la-á. Ou seja, Jesus está dizendo, se você não tem coragem de morrer pela confissão que um dia você fez, então você receberá o dano da segunda morte. É o que Jesus está falando para a igreja de Esmirna, que a morte não pode ser a água que apaga a fogueira do verdadeiro evangelho. A fogueira da nossa fé. Que carta tão emotiva, recheada de poder, de melancolia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Só recebe a coroa da vida quem triunfa sobre a morte. Só recebe a coroa da vida quem não teme a morte. Por isso que Jesus enfatiza no início, eu sou o princípio, sou o fim, sou o primeiro, sou o último. Eu morri, mas revivi. Ele está dizendo, eu tenho um controle da morte. Tá? E no final ele está dizendo, se você for fiel até a morte, você não vai receber o dano da segunda morte. Então é isso aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Que vocês possam levar esse exemplo que a igreja de Esmirna está nos dando. Nada é mais importante que a nossa fé. Os nossos bens, casa, carro, amigos, cônjuge, família, nada é mais importante que Cristo para nós. Jesus disse que se nós amarmos mais a nossa vida do que a Ele, nós iremos perder a nossa vida. Se nós amarmos mais a nossa esposa, ou no caso das mulheres, os esposos, pai, mãe, filhos, do que a Ele, nós iremos perder todos eles. Com os nossos bens também é a mesma coisa. Então eu quero pedir a você que você lembre dessa carta que o Senhor Jesus enviou ao anjo de Esmirna para que a igreja de Esmirna pudesse ser alimentada e incentivada a permanecer, a confessar. A permanecer confessando que Jesus era o Senhor. Essa igreja não se rendeu à pressão, à tribulação. Essa igreja não se rendeu diante do martírio, que era eminente, a perseguição, até tirarem a vida de muitos ali. Que inclusive, irmãos, existem alguns estudiosos que chegam a afirmar que quem era o pastor nessa época era Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João. E Policarpo foi um dos que foram martirizados. Né? Pegaram Policarpo e disseram a ele, olha, você, no caminho até o seu martírio, uns dizem que ele caiu, outros dizem que ele foi empurrado, ele quebrou o tornozelo, já era um senhor de mais de 90 anos. E quando ele chegou diante
do representante, né, do Império Romano. Disseram para ele: ó, Policarpo, você diga louvado seja César, adorado seja César. E já era. Você não vai morrer. Blasfema contra Deus, contra o teu Deus. Fala que o teu Deus não presta e fala que o imperador romano é quem é digno de toda adoração. E aí Policarpo se recusa, né, dizendo a célebre frase: eu tenho servido a ele há mais de 80 anos, ao meu Senhor, e ele nunca me fez nenhum mal. Então por que eu iria blasfemar contra o meu Senhor? E assim acenderam uma fogueira, colocaram Policarpo e o queimaram vivo. Enquanto ele estava sendo queimado, ele cantava louvores e orava a Deus. Meus irmãos, essa coragem nunca emanou de Policarpo. Essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez de enfrentar a morte, isso aí brotou do Espírito Santo. É o espírito de ousadia, como Paulo escreve, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. E esse espírito está dentro de todo crente, está dentro de mim, está dentro de você. Então, que Deus abençoe a sua vida. Podemos ter todas as coisas, mas as coisas não podem nos ter. É isso aí. Muito bem, Luciano. Então, eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, tá? Deus abençoe você que esteve aqui no Instagram. Deus abençoe você que esteve aqui, minha mãe, Cleide Maciel, a Ju. Ô Ju, Deus abençoe Ana Silva, a Luana, a Valdinete Cardoso. Deus abençoe a Gislane, o José Tiago, pregador do Evangelho, pastor Ivaldo Andrade. Deus abençoe todos vocês, o Alain Vinícius, paz Alain, Giovanni. Deus abençoe a todos vocês, tá? Beijão no coração de cada um. Fiquem na paz do Senhor. E é isso aí. Foi uma conversa descontraída. Mike Felipe, Deus abençoe Edson. Edson das Cortinas. Evangelista Gabriel, Vitor Gabriel. Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? Um beijão no coração, que Deus os abençoe. É isso aí, Esmirna, a igreja que ficou pobre, mas permaneceu rica. Ficou pobre das coisas terrenas, temporãs, mas permaneceu rica das coisas eternais, daquilo que não se acaba. Beijo no coração, Deus abençoe. Até a próxima terça, fica na paz.